Já vai começar gravando? Um, dois, três, gravando. Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui hoje para encerrar, né, a nossa disciplina. Eu sou a professora Leila, para quem está me conhecendo agora, professora Leila Medeiros. E nós vamos agora, né, fazer o fechamento dessa disciplina, né, que nós estamos trabalhando com... Já está aparecendo para eles, tá? Está aparecendo, que é para mim, eu tô só me vendo, só eu mesma. Então, gente, o que é que nós vamos fazer? Eu tinha, inclusive, prometido para vocês que eu ia mandar um livro em PDF, né, justamente com a parte daquele modelo de artigo que eu gosto muito, né, que é o modelo da Estefânia, é o artigo dela. Por que eu gosto disso aqui? Porque ele está todo organizado, né? E aí é algo que fica muito fácil para a gente ver que elementos devem conter no resumo e que elementos devem conter na introdução, porque foi sobre os elementos, né, que nós trabalhamos até agora. Aí, só para dizer para vocês que hoje a aula não vai ser muito extensa, nós vamos, inclusive, terminar bem mais cedo hoje, porque o terceiro dia desta disciplina, eu sempre deixo, né, reservado para a aplicação da avaliação, que é em formato de oficina. Só que como nós não vamos ter a avaliação, essa avaliação ela vai ser no sistema de vocês, né, no portal de vocês, eu não sei como é que é aqui, né, mas geralmente eles colocam no portal para vocês fazerem, né? E aí, o que acontece? Vão ser apenas 10 questões, tá bom? Questões objetivas. Não se preocupem, não é nada diferente daquilo que foi ministrado aqui. Aí, antes de iniciar, por que eu estou trazendo essa ABNT específica, os elementos dela, que é da 520? Por quê? Porque é a de citação e ela foi modificada recentemente. Então, aqui, esse artigo ele foi escolhido, né, para abrir um livro que nós fizemos em parceria, né, com a Universidade Federal. Então, vai ser muito bacana. Eu já mandei para a Mara, para ela distribuir para os monitores e vocês vão receber também. Não é voltado para a temática de vocês, mas vocês olhando como é que ele está organizado, dá para fazer em qualquer temática, tá bom? Então, essa leitura inicial, né, do resumo, que é para mostrar, porque vocês vão ter que produzir o resumo também, resumo, né, e a introdução, que é a construção desses elementos que eu ensinei até agora, para que vocês iniciem a parte, né, do artigo científico. E aí, a outra parte, que é a discussão, que começa com o desenvolvimento, que é essa discussão que é feita, voltada, né, para o diálogo com a teoria que vocês vão adotar como referencial para o trabalho de vocês, ela vai ser orientada pelo professor, né, pelo professor orientador de vocês, de cada um de vocês. Vocês vão poder fazer em dupla ou em trio, né? E aí vai ser uma organização bem tranquila e é necessário que seja realmente em grupo por conta da quantidade, né, de pessoas que nós temos na pós, ok? Então, observem aqui, olha o título. E aí a gente começa observando se ela atendeu aqueles critérios iniciais. Vocês lembram quantas palavras a gente tem que ter no título? Entre 12 e 14, né? Então, vamos ver, observe como ela utilizou pouquíssimos artigos, que ela poderia ter colocado o ativismo judicial, mas ela não colocou, ela colocou ativismo judicial. Aí é um título que duplo, né? É um título duplo. Observe que tem os dois pontos, né? E depois ela inicia. Aí ela coloca desconstrução, a palavra está junto, então não vai contar como duas, né? Então, ó, observe. Ativismo judicial 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ela fechou o título em menos do que é o exigido lá como máximo, né? Ou seja, no máximo 12. Entre 12 e 14, extrapolando 14. Então, ela disse tudo que precisava com as categorias que ela vai abordar com 11 palavras. Mas ela poderia ter estendido isso daí, se ela quisesse, né? Então, ativismo judicial, uma desconstrução teórica, a problemática posta entre posições antagônicas. Então, ela disse tudo com poucas palavras.
E aí, vamos lá, foi o professor Marcelo Leandro, né, que foi o orientador dela. Pode descer aí. Como é que eu... Aí, vamos, não, desça não. Desça, eu digo, só para ficar o resumo na parte de cima, né? Pronto. Olha só. Aqui são os elementos que precisam constar no resumo. Atenção, eu vou chamando a atenção de vocês para isso, né? Ela começa: este artigo trabalha o fenômeno do ativismo judicial. Nós tivemos recentemente uma reforma também na ABNT de resumo, tá? E aí ele começa a dizer aqui que você deve apresentar a sua temática. Como é que tem gente que traz? Eu vejo muito isso daí. Tem pessoas que trazem o objetivo logo de cara. Ela apresenta, antes da temática, já apresenta o que é que se pretende com o artigo. Então, não é o ideal. Primeiro você abre com a sua temática, depois você apresenta os outros elementos. Aqui tem, ó, este artigo trabalha o fenômeno do ativismo judicial a partir de vertentes antagônicas, a fim de demonstrar as implicações da atuação intervencionista do Poder Judiciário em face do sistema democrático. Pronto, aí esse primeiro parágrafo trata de quê? Da apresentação do tema. Ficou enxuto, né? Lacônico, bem objetivo, que é assim que vocês devem fazer. Apresenta o tema, olha, observe, num período pequeno, curto, nós chamamos isso de tópico frasal. Chamamos essa parte inicial de tópico frasal. Nesse tópico frasal, precisa estar presentes, né, todas as categorias que nós vamos utilizar. Aí, logo em seguida, né, e pode vir o objetivo geral. E aí, olha só, nesse sentido, o objetivo geral buscou analisar as implicações da nova forma de atuação do Poder Judiciário, denominado de ativismo judicial, em face da democracia representativa, a partir dos princípios, dos principais pontos de tensão e críticas surgidas em seu debate. Aí ela apresentou também os objetivos específicos. Não é obrigado você trazer os objetivos específicos. Qual é que é obrigado vir mesmo? O geral. O geral apresentou a temática, trouxe o objetivo geral, e aí ela vai passar para quê? Para uma outra, né, outra etapa. Observe. Aí depois que termina os objetivos específicos, que eu não vou ler aqui, já vou entrar nessa outra parte. Aí apresenta a metodologia. Trata-se de uma pesquisa exploratória e de campo. A de vocês pode ser exploratória, né, descritiva, explicativa, mas não será de campo. Será o quê? Bibliográfica. Vai ser bibliográfica de vocês, ok? Qual é a abordagem de vocês, que eu já falei ontem? 3 aspectos que precisam vir, né, na metodologia. E aí, esse tipo de pesquisa inicial, que é o quanto aos objetivos, né, que ela pode ser exploratória, descritiva, ou explicativa. Depois, você apresenta que ela vai ser, né, bibliográfica, que é o que vocês vão trabalhar, ou documental. E, por fim, apresentam a abordagem, que a de vocês será o quê? A qualitativa. Lá, pode entrar. E aí, o que mais? Trata-se de uma pesquisa exploratória de campo com base nas contribuições. Isso aqui porque como eu sempre passo esse materialzinho para vocês construírem, vocês não vão ter aqui. Mas lá estava dizendo, apresente o seu referencial teórico. O referencial teórico não é o desenvolvimento, é isso daqui, ó. Vai ser com base em quem? E aí, olha só, ela trouxe 4 principais autores em que ela se baseou. Aqui não é para trazer todos que foram trabalhados, não. Né? Porque nós temos os principais e os correlatos. Lembram-se que nós vimos ontem? Os correlatos, que são aqueles que são os secundários, não são os autores principais, mas os principais conceitos estão aqui ancorados. Ramos, e obrigatoriamente, né, tem que colocar a data, tá bom?
Barroso, Teixeira e Streck. Então, ela se baseou fundamentalmente nesses quatro. Os dados foram coletados, aí aqui ela expõe os procedimentos da pesquisa, que não vai ter essa partezinha para vocês, que foi questionário com perguntas abertas, a partir do método dialético. Quem tiver essa curiosidade, tá? Que o livro que eu mandei, maravilhoso, é o melhor, inclusive, que eu acho, que é aquele que eu disponibilizei para vocês. Como elaborar um projeto de pesquisa, né? E aí, realizado com 3 juristas. Aí, pronto. Aqui, fechou a parte de que dela, da metodologia. E aí, vem para onde? Para os resultados. Ficou constatado que eu vou trazer o principal achado. O principal achado. Esses aqui são os elementos que precisam conter no resumo, tá bom? E aí, olha só, ficou constatado como resultados que o ativismo judicial traz tensão ao sistema democrático, né? Sobretudo em seu viés representativo, pois quando há a interferência descabida em questões afetas a outros organismos de poder, ao se estabelecer como legislador positivo, estaria atuando em desacordo com a própria Constituição e, portanto, contra o direito. Então, ficou nítido aqui o que é que ela defende, não ficou? Ela não concorda com o ativismo judicial. Só nesse resultado aqui, por quê? Porque ela vai trabalhar com autores que não defendem, que é o que ela acredita, certo? Agora, tem muitos que defendem, não tem? Que o direito é assim, não é verdade absoluta. E aí a gente encontra todas essas correlações, né, essas dinâmicas jurídicas, né, tanto para quem defende como para quem, né, combate. Então, aqui ela tem uma posição como autora, e é legítima essa posição dela. Não importa se nós temos altos, né, doutrinadores que defendem, não importa. Ela tem o direito de apresentar qual é a postura dela quanto a isso. Inclusive, isso daqui, interessante, gente, é uma linha de pesquisa, é algo que é estudado hoje no mestrado daqui, né, no nosso mestrado que nós temos aqui em Direito. Coloca aí desce mais um pouquinho, por favor. Olha, aqui já mudou, porque esse artigo dela, ele foi feito, né, no período que não tinha mudado ainda a ABNT de resumo. Hoje não é mais assim, tem as palavras-chave, mas o que é colocado? Todas em minúsculas, somente aquelas que forem substantivos próprios. Substantivo próprio é que você vai colocar Brasil, por exemplo, né, substantivo próprio, obviamente, que é a primeira letra maiúscula. Mas aqui, ó, democracia, STF, ele vai, né, ficar com as iniciais maiúsculas, e Poder Judiciário. Mas se fosse outras palavras, Constituição sempre virá em maiúsculo. Né, são os substantivos próprios. Não foi substantivo próprio, aqui a ordem, a dinâmica, né, descritiva lá da ABNT é que se escreva com letras minúsculas e o que separado por ponto e vírgula, ok? Só o último que é o ponto aqui final. Beleza? Pode descer, meu filho, por favor. Aí, essa aqui é a ABNT antiga, porque esse aqui foi feito... Ainda não tinha, porque ela é bem nova, né, recente, 2023. Pode descer, isso aí é... Eu mandei todas as ABNTs para vocês, as atualizadas. Vocês receberam? Pronto. Sim. Pronto. Lá tem. As ABNTs estão todas já atualizadas, aquelas que eu mandei para vocês. As que são lá de 2003, é porque ainda não mudou, mas elas mudam de tempo em tempo. Essas, por exemplo, de resumo, de citação, né, a de referências mesmo, já está tudo atualizada. Olha só. E aí, ela adota essa forminha, né, porque é bem bacana isso, porque eu sei exatamente onde está cada coisa, né, de forma bem alinhada, de forma que bem organizada. Aí ela diz, a presente pesquisa tem por objeto. O que é o objeto? É o fenômeno que eu estou investigando. Então, ela não bota assim, a presente pesquisa tem como objetivo. Porque a gente vê muito isso, não vê? Quando a gente está estudando os artigos científicos, a gente vê muito esse equívoco da pessoa trazer o objetivo antes do problema.
E não pode. O objetivo, ele vem depois do problema. Certo? Então, obviamente que ele não pode abrir o tópico frasal. O tópico frasal é para apresentar o quê? O fenômeno. E a temática. Eu tenho que beber água, porque minha garganta está arrebentada já. Eu disse, hoje eu não vou conseguir dar aula. Então, aqui, a presente pesquisa tem por objeto o tema ativismo judicial, uma desconstrução teórica e tal, para fins de desenvolvimento do estudo, o fenômeno do ativismo judicial como instrumento de intervenção do Poder Judiciário, em especial pelo STF, no desenvolvimento do papel de conformação do Estado democrático, bem como sua relação e limites estabelecidos pelo sistema representativo regulamentado pela Constituição Federal. Observe que ela, no primeiro parágrafo, ela apresenta de forma muito consistente e coerente, né, a temática dela. Aí, com enfoque no ativismo judicial e na democracia, o trabalho se desenvolveu. Observaram uma coisa que lá tanto no resumo como aqui, o verbo está no passado. Quem tem que estar com o verbo no presente ou no futuro? Né? Dependendo do que você vai colocar ali de concepção. É o projeto, que é a parte que vocês não vão fazer. Mas se fosse outra turma normal, faria. Então, o projeto de pesquisa, a gente sempre constrói com o verbo no futuro. Aqui não já foi feita a pesquisa, então o verbo tem que estar no passado. Então, desenvolveu, perceberam? Desenvolveu, por meio de um estudo, diferentes concepções do objeto de análise, com o fim de identificar se a atuação do STF, em seu viés mais intervencionista, para fins do estudo denominado de ativista, teria conflitos à democracia ou apenas corresponderia a uma nova maneira de conceber e tal. Para tanto, o que é isso daqui? O que é isso daqui? Observe que logo em seguida ela disse, partiu-se do problema, do seguinte problema. Isso daqui é a contextualização. Para poder fazer o que? O fechamento. Fábio, desce mais um pouquinho, por favor. Para fazer o fechamento com a pergunta. Não é isso tudo aqui, não é o problema. Ela contextualizou de forma muito assertiva e, ao final, ela disse, razão disso, o meu problema é, perceberam? Qual era o problema dela? A nova configuração do Poder Judiciário, sobretudo sob o enfoque encarada do STF, encarada do seu viés mais intervencionista, denominado de ativismo judicial, traria atenção aos postulados democráticos sobre o qual se erigiu a democracia representativa ou corresponderia a uma nova tônica estruturante do Estado, necessária à efetivação dos preceitos constitucionais. Quando chega aqui, eles têm a possibilidade de modificar, porque o professor está vendo isso daqui. Qual foi o equívoco aqui? Ao meu ver, é bem, né, discreto. É muito discreto. É só para quem tem um olhar mesmo muito ali, muito já refinado, né? Aqui, ao meu ver, se eu fosse a orientadora, não ficaria desse jeito, certo? Mas observe que nem o conselho editorial percebeu. É uma pequena coisa, e eu já ensinei isso aqui para vocês. O que foi o equívoco aí? Vejam se vocês conseguem perceber. Traduz, Newton. O que a Cecília está dizendo? Conseguiu entender? Que essa menina é inteligência em pessoa. Digam aí para mim. Quem é que vai responder? Quem for responder, tá aqui o microfone. Vou escolher você. Quem quer responder? Meus amigos. Gente, ó, celular é a coisa mais interessante do mundo, né? A colega pegou logo no celular e olhava para o quer responder? E aí eu viro logo a cara, não quero. Só a Cecília que quer responder. Newton, agora vai ficar sob a sua responsabilidade. Conversa com ela, com a Cecília aí.
E diz o que foi. A Cecília percebeu. Não percebeu, Cecília? Percebeu aqui que tem uma coisinha? Desde ontem que ela responde a todas as questões aí. Vamos lá. Vocês lembram? Pois pronto, vou ajudar para a gente não demorar muito, né? Vocês lembram que eu ensinei para vocês que não se pode fazer perguntas no problema em que a resposta seja monossilábica? Viu? Ela percebeu. Gente, ó, a Cecília é super interessante, porque a gente pensa, né? O pai que ajuda. No, a Cecília que dá as respostas para ele responder a prova. Então, a Cecília ajudou o pai no curso de Direito, não foi que vocês faziam juntos? Né? Ela que aprovou ele no curso de Direito de cima, né? Do começo ao final. Ela é fantástica. Uhum. Sim. Pronto. Você observe que ela começa, e aí você notou isso até na forma da fala, não foi? O que foi que ela percebeu? Olha só como é interessante. Hã? Olha aí, viu? Olha, ela começou de um jeito que é quase uma afirmação. Não é? E até para você entonar no sentido da questão direta, da pergunta direta, fica complicado. Olha só como foi que ela colocou. A nova configuração do Poder Judiciário, ela começa, não é os conectivos, eles não são de perguntas diretas. Perceberam? A nova configuração do Poder Judiciário, sobretudo sob o enfoque do STF, encarada em seu viés mais intervencionista, denominado de ativismo judicial, traria, aí bem aqui que ela começa a perguntar, traria tensão aos postulados democráticos sob o qual se erigiu a democracia representativa, ou corresponderia a uma nova tônica estruturante do Estado, necessária à efetivação dos preceitos constitucionais. Vocês perceberam que ela começa afirmando. Por quê? Porque ela defende já. Ela observe que ela já entrou, foi na defesa. E aí ela pergunta, eu consigo responder com sim ou com não? Eu consigo responder. Quem concorda vai dizer não. Quem concorda vai dizer não, sim, o ativismo judicial é adequado por isso, não é assim? Ou não, o ativismo judicial, ele prejudica, porque ele entra com intenções, né, entre as esferas. Então, observe que até aqui, ela é uma construção afirmativa. A partir do traria, tanto que tem a vírgula, ó, a partir do traria é que ela pergunta. E a pergunta direcionada, perceberam? Então, o professor orientador, obviamente, uma pessoa fantástica, um colega meu maravilhoso, que eu adoro muito, mas ele não teve esse olhar afinado de dizer, pergunte com o como, ou com outra forma em que você abriria para a complexidade do negócio. Pronto, eu vou descer agora. Uhum. Não é proibido, mas eu não recomendo. Entendeu? Por quê? Porque ele vai ter, se por acaso, observe que tem a categoria da pergunta, ele vai ter que, né, circular em torno daquela questão ali. E é complicado você fazer 30 páginas em torno de uma questão. Porque vai ter que dar a resposta, entendeu? E aí, olha só, tem que ter, eu não começo nunca um texto meu, né, não porque não fica interessante, não é esse o caso, mas é porque você tem que ter muita proficiência na escrita para você, inclusive, não confundir a cabeça de quem está lendo, não é? Que eu posso muito bem direcionar para algo equivocado, que a pessoa pode se atrapalhar, se confundir na correlação do texto. Então, eu não recomendo, mas não é proibido, é possível, pode sim, viu? Mas eu não recomendo. É muito perigoso você fazer isso. Precisa ter muita proficiência para você construir algo, né? Algo assim, vamos dizer assim, coerente. Não, eu não recomendo.
Então, vamos lá. Cadê? O que mais? Pronto. Aí ela interrogou, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo baixar. Ó. E aí, vamos lá. Oi, não. Ajusta aí, Fábio, por favor. Pronto. Aí, nesse diapasão, observe os conectivos que são utilizados. Ó, gente, nesse diapasão, desse modo, tudo isso aqui está relacionado a quê? A coesão do texto, né? São aí os conectivos referenciais, que nós chamamos. Então, nesse diapasão, o presente estudo buscou identificar, a partir das perguntas de pesquisa, 2 pontos. Os fatores determinantes, né, do direcionamento. Nesse diapasão, o presente estudo buscou identificar, a partir das perguntas de pesquisa, os fatores determinantes ao redimensionamento do Poder Judiciário, a ponto de destaque constatado, e atualmente, e a relação desses fatores com o ativismo judicial, bem como a ponderação da necessidade ou prejudicialidade do fenômeno em estudo, em relação aos postulados democráticos, levando em consideração a relação desse fenômeno com uma possível fragilidade das instituições democráticas. Por que ela teve que fazer isso? Observe que ela teve que fazer uma introdução para inserir a resposta, que é a hipótese, porque a pergunta foi frágil. A pergunta do problema foi frágil, aí ela teve que reconstruir, fazer uma reinserção do pensamento para poder responder. Observe que ela diz, buscou identificar o que se pretendia. É como se fosse quase um objetivo prévio. Por quê? Porque a pergunta foi fraca, não foi feita de forma adequada. Aí eu tenho que reinserir um pensamento para poder dar continuidade à resposta. Entenderam? Então, de que forma, desse modo, de forma a atender à pergunta central, a hipótese trabalhada foi a de que o fenômeno do ativismo judicial, posto em confronto com os parâmetros constitucionais democráticos, apresenta-se em descompasso com a Constituição e com o direito, pois implica na descaracterização da função típica do Poder Judiciário, que, atuando por meio da legislação positiva e do intervencionismo desmedido ao campo. Como é que a gente percebe logo? Ela utiliza adjetivos. Eu não recomendo adjetivos. O adjetivo, além dele deixar logo nítido o que você está defendendo, porque aqui não é, ela botou isso aqui ainda lá no resumo, não é o momento de você, adjetivo, ele empobrece o texto. Essa é a questão. Diferente do substantivo que enriquece. O adjetivo não traga essas caracterizações para aquilo que você está defendendo. Porque quando você traz essas adjetivações, ele acaba empobrecendo o texto, tá bom? Desmedido. Eu retiraria, eu como orientadora já diria isso aqui, retire. Ao campo afeto ao decisionismo político. Olha o termo, decisionismo. Esse ismo aí é algo que é como se fosse... Observe, como o ismo, ele descaracteriza o negócio. Por isso que hoje o homossexualismo, o ismo, ele não combina mais. Tá? Por conta desses ismos que eles trazem essas desconfigurações para a proposta. E ela traz isso daqui, desmedido, decisionismo político, ultrapassa os parâmetros necessários e permitidos de atuação deste mesmo poder, trazendo tensão ao sistema democrático. Então, ela é totalmente avessa. Ela não concorda com essa postura do intervencionismo judicial, de jeito nenhum. Ela é contra o ativismo. Sobretudo no tocante ao processo legislativo ordinário, gerando, e aí ela justifica, isso aí é a hipótese dela. Depois da hipótese, olha só, olha a sequência.
problema. Primeiro ela apresentou a temática, trouxe o problema de pesquisa, depois do problema de pesquisa, a hipótese, né, que ela teve que fazer uma reconstruçãozinha para poder inserir a hipótese, porque a pergunta não estava totalmente adequada, por conta do conectivo que ela utilizou, ela trouxe na pergunta até a metade uma afirmação. Já é um equívoco, que aí você fragiliza o problema. Aí ela teve que reconstruir, como se fosse uma reconstrução do problema em formato de afirmação para poder responder. Entenderam? Ela trouxe um problema, ela trouxe uma presunção dentro do problema, por conta do que ela acredita. Quando eu vou colocar a minha subjetividade na pesquisa, eu fragilizo a pesquisa. Desde o início, já fica demonstrado que ela é contra. Então, ela trouxe, né, a paixão da negação para dentro do trabalho. É a que a gente chama de subjetivismo. A gente precisa ter cuidado quando você observa as adjetivações, a forma como você... De forma muito sutil, porque ela escreve bem. Ela não escreve mal. É igual aquele que eu trouxe como modelo. O cara escreve muito bem. Não escreve ou não escreve? Aquele que nós estávamos lendo ontem, daquela tese de doutorado. Ele escreve bem, é muito sutil. Só consegue perceber quem tem um olhar muito afinado. Porque o trabalho é com essas correções. Então, não pode passar por mim. Passa pelo orientador, mas por mim não pode passar. Que como eu participo muito de bancas, né, de defesas, e eu já conheço esse métierzinho da escrita, não passa por mim. E aí, depois, quando eu chamo a atenção dos orientadores, olha, esse daqui a gente podia melhorar. Ou professor, como eu nem percebi, eu digo, eu sei. Não é porque é normal não perceber. Quando você não é alinhado, só quando... É porque eu respiro isso daqui. Então, por mim, não vai passar. O que é que aí, vamos lá, né? O que mais? E não é dizer, ela quer ser a tal, quer a pretensão. Não, é porque é assim mesmo, não passa não, eu identifico. A escolha do aí sim, observe, né? Ela trouxe lá bem alinhadozinho, primeiro a temática, depois o problema, depois a hipótese, né? E aí os objetivos que vêm na sequência. Aí ela traz o objetivo geral, sobre o qual se assentou primeira e fundamentalmente o objeto da pesquisa, que foi analisar as implicações da nova forma de atuação do Poder Judiciário, denominado de ativismo judicial, em face da democracia representativa, a partir dos principais pontos de tensão e críticas sugeridas em seu embate. Vamos analisar toda essa construção. Ela também apresentou isso, né, no problema, mesmo que de forma um pouco frágil. Aí, por isso que quando você escreve bem, é tanto que não foi percebido, né? Igual o professor, aquela que eu mostrei ontem, não foi percebido também pela banca. Diante disso, para se alcançar esse objetivo central, foram traçados alguns objetivos específicos, pelos quais buscaram. Aí, observe, olha só, quais foram os verbos que ela utilizou. Certo? Cadê? São 3. Tem que ser 3, porque aqui é um artigo. Ela utilizou o investigar, depois ela utilizou analisar novamente, que eu vi aqui, cadê? Analisar de novo, e depois identificar. Então, eu não repetiria esse aqui. Se eu já estou com o analisar lá, né, que é mais abrangente, aqui eu vou trabalhar com outros. Vocês lembram daquele monte de verbos que eu mandei para vocês? Justamente para a gente ter, né, buscar outros, para não ficar repetindo, tá bom? Aí depois, a justificativa. Deixa eu ver. A justificativa... Não, ei, Fábio, desce bem aí, por favor. Eu quero bem para cá, para tu botar isso aqui lá no em cima. Certo. A escolha do presente tema justifica-se pela importância, olha só, esse aqui é importante, pela importância de se debruçar acerca do papel do judiciário na conformação dos preceitos constitucionais
e sua influência na construção democrática, com vistas a compreender e refletir sobre as implicações da atuação deste poder, sobretudo no que tange ao processo de interferência mais abrangente, comumente denominado de ativismo judicial, a partir de um olhar a diferentes abordagens ao tema e, em especial, sua repercussão em relação à democracia. Assim, a relevância do debate acerca do ativismo judicial encontra, na complexidade do tema e de suas mais variadas formas de compreensão, a necessidade de entender o real significado desse fenômeno de forma a transcender a linha da mera crítica, fomentando o debate ao que parece ser uma forma de se compreender a configuração do jogo democrático. Quais foram aí os aspectos que ela trouxe? Ela só trouxe 2 aspectos. Quais foram? O que é que vocês acham? Ela não disse, né? Tem que ter, por exemplo, se fosse no projeto, teria que estar marcado aí. Mas aí dá para você entender quais foram os aspectos da justificativa, que são 3, né, o social, né, o pessoal e o acadêmico. Ela trouxe 2. Ela trouxe o social e fechou com o acadêmico. Foi. Ela trouxe o social e encerrou com o acadêmico. Viu? Então, ficou bem marcadozinho isso daí, bem marcado. Deixa eu ver o que mais. Aí, os aspectos... Observe que... Olha lá. Volte bem mais um pouquinho, Fábio, por favor. Ó, bem aqui. Aí, aqui, ela começa. Assim, a relevância do debate acerca do ativismo, o debate ele é feito academicamente, certo? O debate ele é feito academicamente. Do ativismo encontra na complexidade do tema e de suas mais variadas formas de compreensão a necessidade de entender. São concepções que vão ser discutidas. É por isso que tem que estar muito a entender a semântica do negócio. Aí ela fecha, ó, na mera crítica, fomentando o debate, já o que parece, ela botou inclusive 2 vezes debate. Foi? Eu vi outro debate lá em cima, ou era isso aqui que eu estava lendo? Da linha, não, volte aí, vai para baixo. Eu estou repetindo de novo, né? Pronto. Da mera crítica, fomentando o debate ao que parece ser uma nova forma de compreender a configuração do jogo. Então, pelas palavras que ela utilizou, nós utilizamos isso aqui, não é no âmbito social, é no acadêmico, que ela não pode dizer que isso aqui vai ser discutido socialmente. Ela pega aquelas primeiras impressões, que é o jogo democrático que se estabelece nessa construção de embate de poder, que é social, e depois ela fecha com o acadêmico. Ela não utilizou, foi o pessoal aí. Aí, quanto aos aspectos metodológicos, o método utilizado da pesquisa foi o dialético e abordagem qualitativa, cujo objeto de natureza exploratória permitiu à pesquisadora um contato mais próximo com o objeto do estudo. Para o desenvolvimento do conteúdo, foi utilizada como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica ela está em todas as pesquisas. Não precisaria nem ela ter dito que era bibliográfica, porque ela já está imbuída. Como é que eu sei? Pelos teóricos que ela usou. Obviamente que não é um ensaio. O ensaio é que você traz mais as suas concepções do que as de outros autores. E aqui não, aqui ela lá no começo ela já diz o referencial teórico, ela sustenta todo esse diálogo em cima, né, das concepções mesmo, utilizadas da teoria, da doutrina. E aí, para o desenvolvimento do conteúdo, foi utilizada como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica de campo, esta última realizada com 3 juristas. Muito bem, Pedro, você me abandonou ontem, não foi, meu filho? Como fundamentação teórica, olha, isso daqui é a base teórica. Dialogamos com os seguintes autores. Ramos, olha só como é muito bem feito isso daqui. Ela não trouxe, observe que ela não traz só os autores e secamente, né? Ela traz e diz o que foi extraído deles. Ramos,
que ao abordar sobre o desrespeito aos limites normativos substanciais da função jurisdicional, observe que ela escolheu os autores que combinam com o quê? Com o que ela acredita. Aí, Barroso, ao ressaltar acerca da expansão do judiciário constitucional, do desenvolvimento da nova dogmática, da interpretação constitucional, hermenêutica pura, isso daqui, né? Hermenêutica pura. E da superação do espaço que antes dividiam o direito, né, o direito da moral. Diferenciavam, dividiam o direito da moral. Teixeira, ao elencar, ela traz aqui como contraponto, perceberam? Para poder discutir. Teixeira, ao alertar sobre o ativismo judicial, alertar sobre, eu sou alerta quando eu digo, gente, cuidado, não é não? Olha como a palavra dita, todo o meu discurso, o discurso de qualquer um de nós, ele é motivado por algo. Sempre. Então, quem é estudioso do discurso, nós temos teóricos que ensinam a analisar o discurso, né? E o conteúdo. É uma pesquisa documental, o que é que eu vou analisar? O conteúdo. É uma pesquisa com pessoas, o que é que eu vou analisar? O discurso. Por isso que eu tenho análise de conteúdo e análise de discurso, né? Da dogmental, aí alertar sobre o ativismo judicial no que se refere aos resultados nocivos. Outro adjetivo é nocivo, é ruim, não presta, né? Que pode causar democracia. E Streck, ao destacar que o regramento do tema pelo STF vai de encontro. Olha, existe uma diferença. Ao encontro é quando eu coaduno, não é isso? Quando eu concordo. E de encontro quando eu rebato. Né? Então, ela sabe escolher as palavras e ela fica alfinetando o negócio. Isso aqui não presta. Né? Ela vai trazendo, ele alerta para isso, é prejudicial, né? E aí, pronto, esta pesquisa, cara, isso daqui é o formato adequado. E aí ela diz, e aí, gente, eu organizei da seguinte forma. Que show, né? Vocês observaram? A de vocês tem que ficar assim também. Eu trago a teoria e digo o que foi que eu extraí de cada autor, daquele, com a respectiva data, e depois eu informo para os leitores como foi que eu organizei, como é que está organizado daqui para frente. Perfeito isso daqui. E aí esta pesquisa desenvolveu nas sessões seguintes, em primeiro momento, a análise do processo de desenvolvimento do Poder Judiciário, essencial para a compreensão do contexto em que se inseriu o ativismo judicial, em que foram abordados os aspectos básicos. O que é que ela pegou, o que é que está aqui? Olha só, prestem atenção. Ela, inclusive, os mesmos verbos. Aqui está como? No gerúndio, que agora ela está dizendo, a seção vai identificar, ela não pode dizer se é um verbo, e foi identificando, né? Então, observe que isso aqui está muito redondo, gente. Mas, mesmo assim, foi escolhido como primeiro para abrir o livro, mas observe que ainda tem as coisinhas, né? Que o olhar afinado percebe. Então, aqui é a construção, né? Está concreto aí aquilo que foi trabalhado, tá bom, gente? Então, observem que, do jeito que está posto, é como precisa estar organizada a introdução de vocês. E eu já mandei isso daqui como modelo, tá bom? Aí, depois, aqui é só o desenvolvimento do trabalho. Meu filho pode tirar, agradeço demais, e botar o outro. Pronto, agora nós vamos para essa partezinha, né? Daqui vão sair várias questõezinhas. Então, é importante, né? Muito obrigada, viu, Fábio? Sua colaboração foi essencial. Deixar aqui no ponto. Muito obrigada. Vamos lá. O que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com as normas de citações. Essas normas, a última era de 2002, né? Que é a 15, a 10.520. A última foi de 2002. Olha o tanto de tempo que levou, né, para uma ABNT dessa modificar.
elas demoram muito, são inúmeras, né? E elas demoram muito a mudar. Mas que bom que foi mudada, né? Porque tinha umas porque vai ficando incoerente. E aí vão surgindo novas. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vão surgindo aqui novas dinâmicas dentro dessa construção, né, científica, e aí vai necessitando as modificações. E como é que eles fazem isso? Quando nós temos outras normas, a nossa é a BNT, mas nós temos outras internacionais. A Vancouver é muito utilizada, né, fora do nosso país. A APA também é outra que é muito utilizada. A Vancouver, como eu coloquei, é muito utilizada no pessoal da saúde. Então, e fora também, utilizada fora. É tanto que eles botam 11 pessoas, 11 autores, porque o povo da saúde, eles se juntam mesmo, é um grupo de pesquisa, né? Não é como nós do direito, que nossa pesquisa é muito solitária. O pessoal da saúde, não, eles trabalham em equipe, né, para as pesquisas que eles desenvolvem. E aí o resultado, quando eles vão... Eu estava com um material agora, que é de um filho, que é de uma grande amiga minha, que foi uma das minhas coordenadoras do curso de Direito das faculdades que eu trabalhei. E aí o menino fez um livro de medicina. E ele perguntando para a mãe, quem eu mando revisar? Mande a Leila, que a Leila é muito boa. Eu digo, olha, eu não gosto muito da área da saúde, não. Não, professora, mas, por favor, me ajude, porque a gente precisa organizar esse material, que é o final da residência, não sei o quê. Pois tá bom. Pois mande aí. Aí, é assim, é totalmente diferente da nossa, né? E aí, como eu organizei com base na BNT, porque eles vão lançar aqui, né, e o professor, o orientador, ele não fez nenhuma exigência, nem que fosse APA, nem que fosse Vancouver. Então, eu acho que eles vão lançar. Então, eu disse, olha, é para organizar na BNT? Ele disse, é. Aí eu digo, não, ele não está por fora do negócio, então eu vou botar na BNT, que é mais fácil. Aí botei na BNT mesmo, né? Mas se ele for publicar, né, aqueles relatos de experiência, as experiências que eles fizeram nas residências deles lá, eles vão ter que mudar a norma, né? Porque geralmente não é a BNT que eles usam. Mas, enfim, ele perguntou, é a BNT? Acho que ele não sabia. Então, botei que é mais fácil para mim. Vamos lá. Então, nós temos essa modificação, que a última foi em 2002, e essa aqui vai ficar gravada ainda. Olha, tentação. A professora fez, também tem que era mais fácil para ela. Eita, dana, ainda tomara que ninguém conheça ele daqui. Definições, né? Então, nós temos, para que serve isso? Para que serve? Serve para você direcionar. Imagina, isso aqui é como um semáforo. Eu sempre utilizo, né? O direito, ele é um semáforo, né? Não. Imagine, né, uma sociedade sem o direito. Não seria caótica? É a mesma coisa as produções científicas sem as normalizações. Não é? Quando o semáforo está quebrado, como é que acontece? Todo mundo quer passar, né? Quer ser o primeiro, aí fica aquele zigue-zague. Pois é do mesmo jeito. E imagina que mesmo com as ABNTs que direcionam, que diz que para poder ficar de forma coerente todos os trabalhos científicos, ainda tem gente que faz de forma inadequada, né? E, por exemplo, lá não tem a estrutura, que é o texto científico, ele tem um tipo textual que você tem que adotar obrigatoriamente. Se isso aqui é um artigo, e é um artigo científico, como uma colega minha, ela disse, Leila, eu queria escrever um livro. Eu digo, tudo bem. Você quer o quê? Ela, não, eu queria que você me orientasse. Aí eu disse para ela, é resultado de pesquisa? Aí ela disse assim, como assim? Eu digo, né, ele está ligado a alguma instituição de ensino? Porque a instituição de ensino tem que ter o acompanhamento com um par mais experiente? Porque se for assim, tem que ter toda a sistematização científica. E você vai ter que fazer todo dentro do padrão. Inclusive, nós temos que, se for algo que tem que ser dessa forma, porque a primeira coisa que a editora pede, se você tem interesse que um livro é ISBN, que é o registro dele, tem que estar no padrão, porque o que a editora tem? Um conselho editorial, que vai analisar.
certo? É científico, porra, o negócio é mais embaixo. Aí tem que estar todo dentro do padrão. Até para que eles sejam avaliados pela CAPES, que é diferente dos periódicos, que é o ISSN. E aí ela disse, não é resultado de pesquisa, não. Eu quero fazer mesmo com base no meu conhecimento. Eu digo, então é literal. Como assim literal? Literatura, mulher. Isso aí tu está escrevendo literatura, porque você pode, não precisa nem da minha ajuda, não. Tu pode fazer. Se você quiser, ao final, que eu revise, eu reviso. Mas como não é resultado de pesquisa, ele não tem a necessidade de estar todo sistematizado. A não ser que você queira. Se quiser, aí você vai me contratar como orientadora, que é diferente de revisora, né? Porque os duas pessoas, quem tem doutorado, ele tem a licença para orientar, né? Foi orientado, é tanto que ele sai lá, orientador, e bota o nome, sempre que está, né, abaixo do autor. Então, se você quer escrever um livro de direito, ótimo, perfeito, você tem a liberdade, todos nós temos a liberdade de escrever o que a gente quiser. Agora, é literatura? É literatura. E aí, quem é que vai julgar? As pessoas que vão ler. Tudo que você está na internet, que você lança, você vai passar pelo crivo da crítica, não é não? Ah, meu Deus, que não tem sustentação teórica. É horrível isso. Mas tem que o negócio, o livro é tão superficial, tão por cima, que você diz assim, não, cara, isso aqui é verdade, isso. Entendeu? Porque tem gente que eu sou extremamente crítica com aquilo que eu leio, mas entendo, é por conta da minha profissão. Não é porque eu vou lendo lá querendo achar erro, não é por isso. É por conta do negócio que é afinado. Você é advogado. Se você vê um trabalho errado, você não vai reconhecer. Se o cara utilizar uma lei errada, né, ultrapassada, você vai reconhecer, né? Então, do mesmo jeito, é quem trabalha com isso. É para isso que a gente precisa entender como é que funciona esse negócio aqui. E as citações, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque eu estou o tempo todo em diálogo com os meus autores, certo? Aqui nós não temos, é como eu disse para vocês, nós não vamos inventar a roda aqui, não. Nós vamos fazer o quê? Dialogar com aquilo que já foi produzido, não é não? Então, não tem aquele, eita, mas o meu tem que ser inédito. Você quer fazer inédito? Ótimo, pode fazer. Mas vai dar, eu quero trabalhar um tema, professora, que ninguém falou ainda. Você vai ter muito trabalho, porque você está construindo teoria para os outros. E aí, o que é isso? Requer muita proficiência na escrita, porque todo mundo que ninguém não tem nada, as pessoas vão pegar o seu, vai servir de parâmetro, né? Então, tem que estar muito adequado. Citação. E aí, é o quê? A citação, né? É diferente da referência. A citação é diferente da construção referencial. É a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte, de um documento, né? É dar o devido crédito ao autor. Isso aqui não é mais assim não, viu, gente? Me perdoem. Não é mais assim, não tem mais assim, com um novo acordo ortográfico. Então, você está se baseando, né, em algo que já foi produzido. E eu não posso pegar uma ideia de outra pessoa, um conceito de outra pessoa e não indicar a fonte, porque eu estou me apropriando de algo que não é meu. Se você não indicou a fonte, o que é que está dito ali com aquele conceito que foi você que criou? Então, se não tem ninguém ali, né, quando termina ou quando inicia com base em fulano, né, segundo cicrano, de acordo com, se não tem nada disso, é seu. E aí, ele é meu mesmo? Porque se for, ótimo. Com base em várias leituras, eu construí o meu conceito. Isso pode. Se não foi assim, é plágio, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Isso está inadequado. Aí, quem é que pega? O antiplágio. Ele pega, porque já foi produzido e você não indicou. Como é, professora, que vem no relatório todo vermelhinho? Ele vem vermelho, né? Aquilo que ele fica em dúvida, porque tem tanta construção parecida que o antiplágio também fica em dúvida. Aí, quando ele fica em dúvida, ele coloca azul. É engraçado demais. Aí ele deixa azul, né? Aí ele diz assim, possível plágio.
Aí vem lá, é possibilidade de plágio, mas ele não está. E quando é tudo pretinho, é que é seu. Ali foi você que fez. Ele não identificou nada na internet. Nem nada que tem. Porque ele só pega aquilo que já está na internet. Né? Senão ele não. Eu nunca botei na internet. Ele não vai pegar. Você pode copiar que ele não vai pegar. E aí, eles estão muito inteligentes porque eles conseguem identificar IA, né? Os antiplágios. Antigamente não tinha. Até um ano atrás, eles não identificavam IA. E já existia IA há muito tempo. E aí a IA, ela também não é lá essas Coca-Cola toda não, porque ela tem um jeito de produzir. E aí, quando o professor ele utiliza, por exemplo, a IA para identificar a IA, ele já sabe como é, porque ela pega pela linguagem, pela forma de começar, pela forma de desenvolver, tem o formato já é próprio dela. Por isso que o antiplágio já identifica. Então, se eu peguei vários projetos, né, mas o projeto ele não tem a necessidade de você indicar, eu só faço dizer, cuidado. Porque se eu fosse você, eu reformularia. Porque senão, se você continuar desse jeito aqui, o professor, que é o orientador, ele tem obrigação de passar no antiplágio, pode ser que dê algum probleminha aí. Eu alerto, né? E por que eu faço isso? Porque olha, gente, vocês não sabem, eu falei para vocês que eu faço mentoria, não foi? Teve uma pessoa que zerou o projeto, porque eu não tinha o hábito de passar no antiplágio. Eu disse, poxa, a pessoa vai concorrer para um negócio que é difícil, não é possível. Gente, a pessoa zerou. Tinha uma, porque eles chamam pessoas de fora, né? Aí a pessoa pegou, copiou, né, de uma dissertação o projeto, ela pegou o que estava publicado já e transformou num projeto. Quando tinha uma professora lá na banca que achou o tema tão interessante que foi pesquisar na internet, aí viu o negócio já produzido igual. Zerou, foi constrangedor, gente. Aí o professor, eu zerei, me ajude a fazer o recurso. Eu digo, mulher, tu acha que zerou por quê? Plágio. Eu digo, mulher, não, nem fale comigo mais esse negócio de, eu não vou, me meto nisso aí não. Plágio é crime, mulher, pelo amor de Deus, é crime. Aí, vamos lá. Por que usar a citação? Dá credibilidade ao seu trabalho, se eu não estou fazendo um ensaio, se eu não estou trazendo concepções que são minhas, e lá no próprio texto já está aberto para aquilo, o que eu preciso demonstrar? Que eu tenho leituras, né? Eu não gostava muito da Maria Helena Diniz. Eu acho que eu sempre falo isso, porque ela dialoga tanto, ela traz tantos outros, que quando a gente procura ela, a gente não encontra muito. E aí, Venosa, gente, é tudo do meu tempo. Não sei se o povo ainda estuda isso daí, não. E aí, a Maria Helena Diniz, você ainda usa? No meu tempo eu estudava, né, por ela. E aí o Venosa arrodeava, me dava uma falta de paciência de estudar o Venosa, gente. Vocês não têm noção. O cabo arrodeava para poder chegar num ponto. Eu digo, não tenho paciência, não. Aí eu ia para aqueles mais, né, objetivos, uma linguagem mais... É tanto que nós temos aqui, né, eu lendo hoje, o desembargador até botou no grupo, que tem... Deixa eu ver bem aqui qual é o autor, para dizer para vocês aqui. Que é uma coisa que eu sempre vi falando. Que agora já tem publicação sobre isso. Pronto. Linguagem simples e breve pode revolucionar o poder judiciário, né? Aí eu abri, que aqui é um material que foi publicado, né? Aí diz aqui que já está, linguagem simples e breve pode revolucionar o poder judiciário, né? Do Barroso. Aí ele diz, o artigo publicado no Anuário da Justiça Brasil agora, 2024, é algo bem recente, será lançado nesta quarta, né, no Supremo Tribunal Federal. A versão impressa está à venda na livraria Conju. Então, há muito tempo, o CNJ também, né, já vem alertando para isso, a questão desses preciosismos, os latinismos, essa construção rebuscada.
Um monte de jurisprudência, que tem advogado que a gente vai pegar os recursos. 300 mil jurisprudências, gente. Misericórdia. Imagina tanto que o judiciário está abarrotado. Você acha, quem é que vai ter tempo para ler aquele horror de jurisprudência? Né? Infelizmente, menos é mais. Então, é melhor você selecionar aquilo que é interessante, né, para você colocar, respaldando aquilo que você está defendendo, do que você trazer 300, porque ninguém tem tempo para isso. Aí, fornecer exemplos, né, de pontos de vista semelhantes ou divergentes. Observa que ela trouxe lá, aquele texto lá, parece que foi o Barroso, não foi? Que ele fez como contraponto, para poder ela verificar quais eram os argumentos dele, para ela poder contestar com outros autores. Então, quando eu trago os que estão afeitos àquilo que eu estou defendendo, mas eu trago os contrapontos também, que é para poder o debate ficar interessante, né? Olha, ele defende isso, mas nós temos aqui vários doutrinadores que divergem por isso, por isso, por isso. Desse modo, né, concordamos, que a gente utiliza sempre o verbo, quando não você dizer eu concordo, jamais você pode dizer isso, que é chamado de, tem um termozinho que é muito utilizado, não é? Que é o plural de modéstia. Quando você diz concordamos, defendemos, inferimos, tudo isso, você não está dizendo eu, né, concordo, eu defendo. Quando eu digo defendo, ou você usa o plural de modéstia, que é o mos, né, defendemos, inferimos, compreendemos, né, ou você utiliza, né, o impessoal, que é compreende-se, defende-se, infere-se. Geralmente eu não quando você faz isso, é muito da defesa, quando você está querendo defender aquele ponto de vista, né? E aí a gente sempre utiliza, os conectivos que eu utilizo não são bem assim, né? Vamos lá, nós temos o sistema. Mas eu só mais uma pergunta, no na minha construção textual, eu posso, por exemplo, no plural usar infere-se, no outro usar infere-se? Não pode. Se eu escolher utilizar o plural de modéstia, pois tem que ser cabo a rabo. Gravado, misericórdia. Tem que ser do início ao fim. Eita, gente, essas gravações no YouTube logo. Sou dessas, viu, gente? Então é isso, ok? Certo, o que é mais? Você perguntou outra coisa. Não, a colega perguntou, porque ela não está sem o microfone, se pode utilizar essa mistura, né, do impessoal com o plural de modéstia. Não pode. Se você escolher um tipo, você vai do início ao fim. Então, vamos lá. Autor, data, né? Segundo Marconi Lakatos, isso aqui é um autor da metodologia, né? Segundo Marconi Lakatos. Outra coisa, eu tive... não importa, né? Ele tem publicações altamente recentes, elas, né? Aí, olha só, é outro autor? Olha, uma coisa que eu estava ensinando justamente, eu estava fazendo a mentoria hoje à tarde, professora, porque eu digo, você botou várias citações na pessoa. Você colocou várias citações e colocou o número da página, mas eu não identifiquei as aspas, porque, obrigatoriamente, dentro do parágrafo que você copiou, eu tenho que dizer para quem está lendo onde foi que ele começou e onde foi que ele terminou. Se é até 3 linhas, dentro do parágrafo, obrigatoriamente, eu preciso indicar as aspas, de onde foi que começou o trecho da cópia e onde foi que terminou. E aí eu vou indicar a fonte e o ano e o número da página. Obrigatoriamente. Se eu não indicar... Não, professora, mas aquilo ali... eu não fiz, não foi cópia, não. Aí eu digo, então você parafraseou, foi. Eu digo, então, retire o número da página. Se foi construção sua, não copiou, não estava ipsiliter, retire o número da página, entenderam? Só bota o número da página, se for cópia. Se for, copiou, colou. Não foi, não tem necessidade. E as aspas, ela só vai ser necessária, as aspas duplas, quando é o quê? Trecho de até 3 linhas.
Porque quando ultrapassa as 3 linhas, não precisa colocar aspas no início e no final, só dentro do texto, caso o autor principal, o autor que você está copiando, usou aspas. Aí você, para indicar que aquele trecho tinha, ele era cópia também, você vai botar aspas simples, não aspas duplas. Deu para entender? Não, recua. E lá na frente eu vou explicar aqui. Aí o recuo a partir de 3 linhas, recuado 4 centímetros e sem aspas. A não ser que seja dentro do parágrafo. Porque dentro do parágrafo, se ele tiver aspejados com aspas simples, eu estou dizendo para quem está lendo que o autor utilizou aspas duplas no texto original, certo? O que mais? Gente, será se tem... não tem não, porque não é online, tá certo. Então, observe aqui, ó. Pequeno, né, o trecho pequeno, aspas antes e aspas no final, tá bom? E, professor, e o que é isso daqui? Porque teve um recorte. Se tem recorte, eu tenho que indicar, tá bom? Isso aqui está dizendo que teve uma intercalação e foi recortado. É o melhor tipo que eu acho, autor, data. Eu não gosto de numérico. Só quando vi um edital pedindo, ainda fico com muita raiva. Por quê? Porque o numérico é aquilo que apareceu primeiro, certo? Então, não é na ordem, lá no final, não vai estar na ordem alfabética, que é o correto. O autor data, eu vou utilizar na medida que ele foi apresentando, ok, não importa se foi no começo, no meio do texto ou no final. Lá as referências será o quê? As referências serão em ordem alfabética, autor data, ordem alfabética. Se for o numérico, ele vai vir um númerozinho, e lá, se começou com Z aqui, por exemplo, Marconi Lacasse, é no meio do alfabeto, né? E aí, o que é que nós vamos fazer? Ele é o primeiro, mesmo que não comece com a letra A. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí, às vezes, o primeiro que vem aqui no numérico foi um Z. Aí vai começar lá nas referências, o 1, Zarone, não sei o quê. Eu não gosto. Eu não gosto. E aí você tem que ser muito com a prática no Word para você colocar aqui, né, o extensozinho por cima e ele ficar todo bonitinho. Porque se você não souber fazer isso daqui, você vai colocar lá e ele não vai ficar na numeração adequada. Porque é nota de rodapé. Ele vai direto para a nota de rodapé. Se você, por exemplo, não souber fazer, você botar como referência lá no Word. Ok? Vamos lá. Citação direta. O que é citação direta? Gente, é legítimo. Professor, mas é porque copiar e colar não é bom não, né? Você pode, sim, fazer isso no seu trabalho. Não tem problema. Agora, se for acima de 4 linhas, recuado 4 centímetros e fonte menor. Ei, professora, e essa fonte menor, qual é o tamanho da letra, né? Que a gente vai fazer assim. Olha só, a ABNT, ela não diz qual é o tamanho adequado. Convencionou-se que pode ser, o correto, ele diz lá o tamanho, que é em outra BNT, ele diz que o tamanho é 12. Para o texto, recuou, notas de rodapé, citação direta recuada, qual é o tamanho? Ele diz assim, fonte menor. Ele não diz qual é o tamanho. Aí convencionou-se que é 10 ou 11, que é menor do que o padrão, que é 12, entende? E aí eu recomendo o qual? 11. Porque imagina o professor que é quase que nem eu. Se ele for olhar aqui, a pessoa traz o trabalho para presencialmente, o professor ler, a fonte é 10, ele volta a não enxergar. Então, bote 11. Porque se for no Times, é um tamanho razoável, 11, que você consegue enxergar, né? Então, a citação direta é aquela copiou, colou. Até 3 linhas dentro do parágrafo, entre aspas duplas. Acima de 3 linhas, recuado 4 centímetros, com fonte menor, com indicação do autor, ano e o que mais? Número da página. Pronto? Ok? Não, não.
Olha, o direito usa muito isso, o povo do direito. Não se usa o nome completo do autor, somente o sobrenome. E aí, é o último. Agora, se tiver. E outra coisa, outro erro que eu vejo muito: as pessoas usam o agnome, quando tem agnome. E aí, o agnome não é nada. Ele, ele tem que estar encostado no sobrenome. Né? Por exemplo, as pessoas que colocam Júnior. Quem é Júnior no jogo da fila do pão, meu amor? Júnior não é ninguém, gente, Júnior, quem é o Júnior, pelo amor de Deus? Filho, qual filho? De quem? Neto, de quem, meu filho? E ainda bota lá, neto 2020, miséria, olha, me dá raiva isso daí, né? Não pode, agnome não é nada, não pode vir separado do sobrenome. Então, se é Souza Neto, não pode ser só o Neto, é Souza Neto, porque aí tá, né, juntando lá o negócio. Mas, meu Deus, pra que isso tudo? Sim, boa pergunta sua. O colega está perguntando aqui se tem um limite. É por isso que nós vamos recorrer à paráfrase, mais do que as citações, certo? Geralmente, aí vai depender do edital, né? Se for aqui manual, você olha. Qual é uma margem aceita? Né? Entre 10% a 20%. Aí, professora, então pode no plágio lá, quando der até 20%, tá bom de plágio, né? Não, gente, não é plágio. Se por acaso tiver lá sem as fontes adequadas da citação, aí você vai ter que retirar, porque é plágio. Mas se eu indicar aquilo ali é o quê? Não é plágio, porque plágio não pode. É o quê? Citações diretas, entendeu? Aí pode até 20%. Que aí o Rui pergunta, professor, então plágio pode ter 20 de plágio, né? Não, não é 20 de plágio, não. É 20 de citações diretas, entenderam? Uhum. Eita, gente. É complicado isso, viu? Uhum. Uhum. Olha, tem página que é assim. Aí você, é assim, como é que eu oriento para os meus, né? Para os meus, como é que eu vai fazer? Você vai pegar. Se eu vou trazer uma citação, a primeira coisa, eu não posso trazê-la recortada do resto do texto. Se eu estou falando de uma determinada concepção, eu tenho que ir, é um TA. Gente, escrever é um TA. É tipo crochê, bordado. Você tem que ir tecendo o negócio, entenderam? Então, eu não posso falar aqui, fechei, aí eu trago uma citação embaixo, sem conexão com o que foi dito. Eu vejo demais isso daí. Não pode. O que é que eu preciso fazer quando eu vou trazer uma citação? Eu anuncio a citação. E depois eu faço o quê? Retomo. Né? Porque eu preciso dialogar com ela. Quantos parágrafos tem que ter entre as citações? Eu recomendo de 3 a 5. E o que é que eu vejo muito? Aqui é uma página, uma página. Aí tem, você falou de um conceito lá em cima, aí tem, segundo fulano de tal, aí traz aqui um trecho enorme. Aí lá embaixo, segundo Beltrano, aí outro trecho, entendeu? Sem a intercalação do seu diálogo. Eu não posso trazer 3 citações, uma embaixo da outra, sem as minhas contribuições acerca dela, sem eu estar dialogando, é errado. Não posso. E fica, inclusive, quando você chega, ele aumenta, inclusive, a quantidade do percentual de plágio, mesmo que você, é evidente que aquilo ali é uma citação, entenderam? Mas não fica adequado, fica, inclusive, estilisticamente feio, inadequado. Não tem problema, né? Isso daí. São as chamadas de expressões oracionais, que tem muitas repetidas. Constituição Federal. Na hora que você botar, vai aparecer lá em vermelho. Mas o professor está vendo.
que aquilo ali é uma expressão oracional que é muito trabalhada no direito, né? E todas as palavras, porque acima de 3 ele pega, né? Constituição Federal de 1988, já pegou. Aí ele vai aparecer vermelhinho lá, mas o professor vai ver. Por isso que a gente manda o relatório, entendeu? Então, citação direta, isso aqui eu já falei, né? Sendo o autor data que é o mais apropriado, e até 3 linhas dentro. Se eu copiei e colei o trecho de até 3 linhas, eu tenho obrigação de trazer o número da página. Aí, sim, isso aqui já foi dito, ó, já foi ensinado, até 3 linhas. Acima de 3 linhas, recuado, também já falei. Aí vamos para as citações indiretas. As citações indiretas, aí sim, é a paráfrase. E aí eu preciso trazer nessa paráfrase, eu preciso trazer o número da página? Não. O que é que eu preciso trazer? O que é? Eu preciso trazer o autor e a data. Então, Soares, 2022. Se eu escrevi com as minhas palavras o pensamento do autor, eu li, entendi e escrevi com as minhas palavras, pronto, não tem o que discutir, tá bom? E aí, obrigatoriamente, eu tenho 2 possibilidades de apresentar esse autor. Eu posso trazer ele no início, como eu disse, de acordo com fulano de tal, de acordo com Beltrano, segundo fulano de tal, ou eu posso já trazer a concepção dele e, ao final, eu colocar a indicação do autor, entendeu? Aí eu começo, eu não vou falar segundo fulano de tal, eu vou dizer assim, a Constituição Federal de 1988 trata dos princípios tais. Aí, ao final, eu coloco Barroso 2024, por exemplo, entendeu? Ou então eu posso dizer, segundo Barroso, a Constituição Federal, aí eu boto Barroso e o ano da obra dele. Citação de citação. Gente, eu nunca vou esquecer isso daqui, porque quase me matam na banca de doutor. Oh, pensa num constrangimento que eu passei, por causa desse apúdio, esse maldito. Vergonha. E aí não foi nem porque eu quis, né? Ele disse, olha, gente, esse povo é arrogante, eles são arrogantes. Mas, enfim, deixa estar, meu Deus. Quando eu estiver no lugar de vocês, eu não vou repetir a mesma coisa. Fazer vergonha os outros desse jeito. Aí ele disse assim, você não achou a obra originária? Aí eu disse, olha, eu procurei muito. Doutor, eu procurei demais, mas eu não achei. E o que é que ela ainda está fazendo aqui, essa citação? Gente, desse jeito que a mulher disse. E o porquê que você ainda não tirou isso daqui? Isso aqui é lixo. Aí eu disse, eu achei tão interessante esse livro, que eu botei. Ô, professora, eu levo as coisas na brincadeira, né? Porque eu não vou. O professor só acredita que eu achei esse lixo muito interessante, mulher. Até tanto que eu deixei aí, mas eu vou tirar, não se preocupe, não. Eita, Jesus, a gente passa cada humilhação, gente, para conseguir esses títulos de doutor. Oh, Jesus. Então, vamos lá. Citação de citação, eu não recomendo. Só para a gente passar vergonha, gente. Apude, não usem. Mas está lá na BNT. Pois é, mas tem uns gaiatos, quando a gente vai e bota um apude desse, eles fazem vergonha, gente. E os professores hoje parece que entraram num consenso, não gostam de usar o apude. Eu vou fazer uma questãozinha sobre ele, viu? Para vocês. E aí, ó, estudos indicam que aí, a citação da citação, quando eu me esforço muito para encontrar uma obra, mas eu não encontro. Tudo quanto é sebo, você procura a obra antiga, que é um pensamento incrível. Não é lixo. Um pensamento maravilhoso. Aí eu não encontrei a obra do homem, né, para poder botar lá. Por que que eles não gostam? Eu vou explicar. Tem um sentido. Eles não gostam porque tudo isso aí é uma questão de interpretação. Vai aí, aqui, por exemplo, Napolitano 2002, página tal, Apude foi citado por Cunha, não é isso? E aí, um cita o outro. Só que o Napolitano, ele falou algo, não é isso? E aí, ele falou algo, você não sabe se aquele algo que foi interpretado por meio de paráfrase foi realmente aquilo que ele disse, entenderam?
Então, se eu não trabalho com citação direta, eu não posso garantir que aquele autor em quem eu estou me baseando foi fiel ao pensamento do outro. Eu entendo isso, mas não precisa você, né, escrachar os outros para dizer isso. Era só ter dito, é porque eu sugiro que você retire, porque, de fato, a gente não vai ter a certeza de que o pensamento foi fielmente, né, compreendido aqui. Ok, vai chamar o negócio de lixo. Não é? E aí, vamos lá. Olha, gente, teve uma mudança que antes você citava, dentro do parágrafo, todos tinham que vir em maiúsculas dentro do parágrafo. Agora mudou, certo? Como é que tem que vir agora? Tanto fora como dentro do parágrafo, questão de prova. Tanto fora como dentro do parágrafo, elas têm que vir apenas com iniciais maiúsculas, tendo em vista que são substantivos próprios, tá bom? E aí, seguindo o mesmo critério do negócio do autor data, tá bom? Se foi citação direta com o número da página. Se não foi, retira o número da página. Mas, mesmo assim, dentro do parágrafo não permanece mais, ó, todo maiúsculo, que antes era, na de 2002. Aí, com mais de 3 autores, utiliza o quê? O et al. Aí, isso é um problema. Eu não faço com mais de 3 autores, nenhum trabalho. Artigo, né? Organização de livros. Eu digo, gente, é o seguinte, contei, colega, o professor ligou, minha amiga, como é que você me excluiu do seu livro? Eu digo, já tem 3. Já tem 3, aí eu vou dizer assim, mas você colaborou com o quê? Porque quem fez o trabalho todo fui eu. Rapaz, é cara de pau. Mas tudo bem. A pessoa diz, minha amiga, você não me colocou na obra. Eu digo, você vai prejudicar 2 pessoas, você sabe, né? Se eu lhe colocar, você vai prejudicar 2 pessoas. Como assim? Eu digo, porque vai aparecer só o meu nome, nem o seu não vai. Porque eu não abro mão. Se foi eu que trabalhei naquele negócio, o meu nome vai ser o primeiro, mesmo que em ordem alfabética eu seja a última. Se foi eu que fiz, eu que vou aparecer primeiro, meu amor. Eu lamento. Porque o et al, ele traz esse problema para os outros autores. Só vai aparecer o primeiro. Então, mais de 3 autores, até 3, eu cito os 3, ó. Tá vendo? Até 3, eu cito os 3. Mas mais de 3, e a gente vai para a lei do menor esforço, que é o quê? Se eu tenho a possibilidade de botar só o primeiro e botar et al, eu vou escrever 4. Mas não mesmo. Entenderam? E aí, a ABNT, ela traz isso como faculdade. Faculdade. É facultativo eu colocar todos ou apenas um. A partir de 4, obrigatoriamente, et al. Tá bom? E aí, vamos lá. Citação com mais de 3 autores, que foi o que eu acabei de dizer, né? Qual é a proposta? Você só cita o primeiro. Os demais, você coloca primeiro et al. Os demais desaparecem. Quando for 4 autores... Aí, pronto, já está dito ali, já falei disso. Diferenciar pelas letras. Isso aqui é interessante. Às vezes, né, eu coloco a diferenciar pelas letras iniciais dos prenomes. Eu tenho o mesmo autor, certo? Ou autores diferentes, e eu preciso informar isso para o professor que está avaliando, para quem está lendo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas obras de Santos no mesmo ano, só que não é o mesmo autor. Então, para eu informar que são autores diferentes, o que é que eu coloco? O prenome, certo? Que é o primeiro nome. Aqui eu estou vendo, pela letra eu sei que não é igual. Então, eu estou marcando os 2 autores, ok? E isso estou dizendo o quê? Que são obras do mesmo ano com autores diferentes, certo? Observe aqui, ó, que são autores diferentes, não são os mesmos. Mas é o mesmo ano. Aqui é porque ele botou, mas é o mesmo ano lá, 2005 e Vieira 2004. Citação de diversos documentos de um mesmo autor. Foi o mesmo autor, agora é igual os autores. O que é que eu faço? Eu vou colocar A, B. Se eu usei Souza, ó, se eu utilizei Souza,
com o mesmo ano, só que com obras diferentes, é o mesmo autor, o mesmo ano da obra, só que é o quê? Obras diferentes. Não é a mesma obra. Para eu diferenciar que é diferente daquele anterior, né, que eu trocava os prenomes para indicar que eram autores diferentes, aqui é o mesmo autor e o mesmo ano. Ou é o mesmo autor e o mesmo ano. Como é que eu faço para indicar que não é a mesma obra? Com letras minúsculas ao final do ano. Entenderam? O anterior era o quê? Autores diferentes com o mesmo ano, não foi isso? Autores diferentes com o mesmo ano. Como é que eu faço para diferenciar? Uso a letra do prenome, ou então o próprio prenome. Aqui, como é o mesmo autor do mesmo ano, eu vou utilizar letrinhas minúsculas para dizer que aquela obra não é igual à outra. Aqui é a obra A e aqui é a obra B. Entenderam? Só que é o mesmo autor com o mesmo ano das obras. Só que são obras diferentes. Casos especiais. Quando o trecho citado está em 2 ou mais páginas consecutivas. Isso é importante. Ó, eu comecei aqui, peguei uma citação, ela estava no final de uma página e no começo da outra. E eu peguei as 2 páginas. Então, eu preciso indicar para o leitor que ela estava em páginas diferentes. Eu peguei no final de uma e no começo da outra, certo? Aí eu coloco isso aqui, ó, né? Coloco o hífen para indicar que eu usei as 2 páginas. Quando o trecho citado está em 2 páginas não consecutivas, eu peguei uma de um canto, aí outra de outro, o que é que eu faço? O i. O i não é o hífen, é o i. Eu usei a 15 e 20. Entenderam? Se foi um no final e outro no começo, é desse jeito aqui, ó. Se foi páginas diferentes, eu não utilizo o hífen, não. Eu uso o i. Supressões. O que é isso daqui? Ó, tem trechos que eu acho maravilhoso, o trecho todo, mas tem coisas que eu não preciso colocar que vai ficar... Ó, gente, outra coisa que não pode, eu lembrei de uma coisa. Eu não vou poder pegar a citação direta, que ele pegue uma página inteira e a metade da outra página. Vocês entenderam o que é que eu estou dizendo? Eu botei uma citação recuada aí, só que a minha citação tem um trechinho, um parágrafo. O que é isso? Tem um parágrafo lá em cima, o resto é tudo citação. O resto da folha é toda citação. E ela ainda pegou a parte da outra folha. Entenderam o que eu quis dizer? Não é permitido. E aí, jurisprudência, professora, quando eu estou analisando jurisprudência, eu vou cortar, eu vou deixar só o que é necessário. Como é que eu faço isso? Com as com os recortes, que é o colchetes, 3 pontinhos dentro. Eu estou indicando que eu recortei um trecho, né, daquele parágrafo, do período, e eu recortei para quê? Para deixar somente o que é essencial. E para não incumpridar demais, né, a extensão da citação. Destaques ou ênfases, né? Olha, isso aqui é muito interessante falar disso. Quando eu faço dentro de um trecho que eu coloco o autor original, ele não destacou, mas aquele ponto para o meu trabalho é muito importante e eu quero destacar. Eu vou colocar em negrito, certo? Eu peguei uma citação direta e uma parte dela eu negritei. Como é que eu vou fazer para dizer que lá no original não estava negritado, que foi eu que destaquei? Eu tenho 2 formas. Ou eu boto grifos nossos ou grifos meus. Quando foi o autor que negritou, que eu não posso tirar. Se o autor negritou e eu copiei, porque eu tenho que botar igual. Mas eu preciso dizer que não foi eu que negritei, que quem negritou foi o próprio autor. Aí eu coloco o que? Grifos do autor. Entenderam? Quando é eu que negrito, sem o autor ter negritado, grifos meus ou grifos nossos. Quando já estava negritado, grifos do autor. Beleza? Acabou. Acabou. Gente, pois pronto, é isso aí. Não, eu estou entendendo, viu?